Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao podcast Arraste uma Cadeira. Esse podcast foi criado para a realização de um sonho, não é mesmo, Hermete? Sim. Foi feito com muito carinho. Aqui nós vamos convidar pessoas incríveis que vão falar sobre política, sobre questões sociais, sobre entretenimento, sobre cultura, educação e principalmente sobre os seus direitos. Porque, para quem não me conhece, eu sou a doutora Deise Ciaco e advogo há mais de 30 anos. Sou especialista em direito previdenciário e também trabalho com direito trabalhista e civil. E ao meu lado aqui, o meu filho, Hermete Pioc. Um prazer, obrigado, mãe. Prazer estar aqui com você nesse programa. A gente já trabalha junto no escritório há tantos anos e a senhora me deu a oportunidade de trabalhar com você aqui também. Eu nem encaro como um trabalho, né? Encaro como uma coisa informativa, um entretenimento nosso. E a gente também vai poder dar entretenimento para quem nos está assistindo. E sou pai do Túlio, casado com a Vanessa. Quem nos conhece sabe da nossa índole, sabe dos nossos gostos, das nossas histórias. E vão poder conhecer muito mais. Né? Muito mais. E é um prazer estar com vocês, podendo desfrutar dessa jornada, nova jornada na nossa vida. E hoje aqui com a gente, o Domênico Cirqueira Costa, acertei aqui o nome? O Domênico, chefe do cartório de São João da Boa Vista, do cartório eleitoral. Já está lá no cartório eleitoral há 13 anos. Ele tem 19 anos de justiça eleitoral, formado em Direito em 2002 pela Unianchieta. É isso? Unianchieta lá de Jundiaí. Ele advogou primeiro durante 3 anos, é pós-graduado em processo civil, casado, pai de 2 filhas e seguidor de Jesus Cristo. Muito obrigada. Um prazer contar com você aqui, viu? Uma honra. Prazer é todo meu. É sempre muito gratificante poder servir, poder prestar informações, poder espalhar o conhecimento eleitoral aí para o pessoal ficar preparado para as eleições desse ano. E nós já estamos chegando, né? Quando é que vão ocorrer essas eleições municipais? Dia 6 de outubro, primeiro turno no país todo, para todos os municípios. E aqui, somente primeiro turno, não tem segundo turno, graças ao Senhor, porque segundo turno é difícil para todo mundo, né? A gente tem que fazer uma outra eleição seguida num prazo de 20 dias. Então, nas eleições gerais, a gente passa um aperto lá. É verdade. E com a proximidade aí das eleições, né, muita gente curiosa para saber, especialmente os candidatos. Né? Os eleitores estão na expectativa para escolher os seus candidatos. Mas vamos falar então um pouquinho, Domênico, se você puder, né, Hermete, sobre os candidatos aqui, quais são os cargos que vão concorrer nas eleições municipais? Sim, as eleições desse ano para vereador e prefeito, percebam que eu falei primeiro vereador, por quê? A urna abre primeiro para vereador, quando é habilitada para o eleitor votar, o primeiro cargo que abre lá é para vereador. Depois que você votar para vereador é que abre para prefeito. Então serão escolhidos os vereadores, 15 aqui em São João, e mais o prefeito e o vice. No dia 6 de outubro, é sempre o primeiro domingo de outubro, né? A gente teve lá em 2020, por causa da pandemia, uma alteração constitucional, foi passada para 15 de novembro a eleição, mas constitucionalmente é sempre no primeiro domingo de outubro, o primeiro turno, e o segundo turno no último domingo de outubro. Isso chega a gerar confusão, Domênico? Porque imagino eu que deva ter gente que chega ali na cabine e fala, ué, não apareceu meu prefeito aqui? A pessoa chega... E aí acha que tem alguma coisa ali de errada na urna. Exatamente, o pessoal pensa já, aquela afobação, né, um cargo de liderança do município, um executivo municipal, a pessoa já quer ser afobada lá e votar para prefeito primeiro. Aí se você aperta somente 2 dígitos quando está votando para vereador, o voto vai para a legenda se houver partido com aquele número concorrendo. Aí por isso que não vai aparecer a foto de candidato mesmo, porque vereadores são 5 dígitos. Então você tem que digitar o número do seu vereador
na urna lá, vai demorar uns 2 segundinhos para aparecer a opção de confirmar, para você ter certeza que aquele cabra que aparece lá na tela é o vereador que você quer escolher. Aí depois que confirmar é que abre para prefeito. Muito bem. Ô, Domênico, pode entrar alguém junto para auxiliar, por exemplo, um idoso? Essa dúvida sempre ocorre, né? Pode sim. Se a pessoa trouxer alguém de casa, pode entrar na urna para poder ajudar lá, pode digitar até na urna. O que não pode é o mesário se dispor a ajudar alguém lá na urna. Ou o mesário também, se achar o eleitor, né, se achar alguém de confiança na fila lá para ajudar ele, eu perdi a visão, ou eu não consigo aqui digitar de qualquer maneira. Então ele pode achar qualquer pessoa lá na fila, um conhecido lá, para ajudar ele, não tem problema, o mesário pode permitir. É bacana isso, né? Eu achei até que não pudesse. Eu queria esclarecer, né? O cartório eleitoral que o Romênico está prestando os serviços é de São João da Boa Vista, né? Estado de São Paulo, né, Domênico? Sim, a gente faz as eleições de São João, Aguaí e Águas da Prata junto. A nossa zona 122 pega 3 municípios. Eu ia entrar nesse assunto aí. Não é só São João, então. Pega Águas da Prata, e São Aguaí. João e Aguaí. São 3 municípios. São 3 municípios. Bem, aqui nós estamos com uma população de em torno de 100 mil habitantes, mais ou menos. Por aí, os dados do IBGE aí indicam ainda, acho que 98 mil, não estou por fora do censo aí de 2022. Não está atualizado, né? Aí já é estatística, né? Agora, se me falar de eleitores, eu tenho números exatos, né? São 71 mil e lá vai cacetada, né? Porque o cadastro fechou em 8 de maio, aí a relação dos eleitores aptos ao voto, que gira em torno de 71 mil, é divulgado aí já em meados de agosto, porque ainda tem as transferências temporárias, tem um pessoal que quer transferir de local de votação temporariamente para poder votar em outra escola. Então a gente fecha mesmo esse número aí em meados de agosto e divulga, o eleitorado do município é esse. Né? Então, mas o eleitorado sanjoanense está girando em torno de 71 mil. Só recordando uma coisa que você falou lá atrás, graças a Deus que não tem 2 eleições, que não tem segundo turno. Não. Mas por que não tem segundo turno? Aqui em São João da Boa Vista, por exemplo. Segundo turno é restrito a municípios com mais de 200 mil eleitores, né? Então você tem aí Ribeirão Preto, você tem Campinas e, lógico, cidades aí no entorno de São Paulo, Guarulhos, cidades muito grandes, aí sim, com a possibilidade de ter segundo turno, dependendo aí do percentual de votação. São João está com 71 mil, mais ou menos. 71 mil eleitores, eu calculo aí uns 200 anos para chegar a 200 mil eleitores, né? E aí? Muito bom. Mas vamos então falar aqui para o pessoal, né, que está nos assistindo, né, sobre os requisitos para quem quer se candidatar, né? Como prefeito e vice-prefeito, tem uma idade mínima, como é que funciona, vereador? Sim, a idade mínima para vereador é 18 anos e para prefeito é 21. E detalhe, na data da posse. Na data da posse. Incrivelmente na data da posse. Então, a gente não tem, acho que, nenhum caso assim de prefeito muito novo aqui no histórico da cidade. Nunca ouvi falar de um prefeito com 21 anos, que é o mínimo, mas os requisitos mínimos são idade, domicílio eleitoral, a quitação eleitoral, filiação partidária, e logicamente não haver nenhum impedimento de ordem criminal ou qualquer outro desabonador, né, que é outro fato desabonador da ficha civil aí do candidato. Ainda dá tempo de se candidatar ou já passou do prazo? Como é que é? Não, você, se quiser ser candidato, vai procurar um partido de sua escolha, de preferência a essa altura do campeonato, partido que você já esteja filiado, né? Porque o prazo de filiação no partido para ser candidato é de 6 meses no mínimo. Então, foi aí em 6 de abril. E aí vai procurar o partido e falar, me inscreva lá na convenção, que eu quero participar da convenção partidária. E aí o representante partidário ou o conselho do órgão diretor do partido é que vai decidir se na convenção você vai ser um pré-candidato. E aí, escolhido em convenção, o partido vai preparar o registro de candidatura para entregar na Justiça Eleitoral. Então, só reforçando, só quem já está filiado é que ainda pode
se candidatar a prefeito e vice-prefeito. Exatamente. O prazo de filiação mínima é dia 6 de abril, né? 6 meses aí antes do pleito. Da mesma maneira, o domicílio eleitoral, né? Você tem que ter pelo menos 6 meses de domicílio eleitoral no município onde você quer ser candidato. Entendi. Tá, muito bom. E essa questão da conduta ilibada, né? Muito se tem comentado sobre isso, né? É mais limpa, assim, é mais eu vou dizer até que é mais uma questão social, né? Porque você, como candidato a representante de uma população, você tem que ter um mínimo de transparência, de passar uma certa confiabilidade para o eleitor. Claro. E a gente vê, infelizmente, no cenário político brasileiro já faz muitas décadas, isso não tem funcionado muito bem, né? Mas o requisito para ser candidato em relação a condutas, em relação à ficha criminal de um possível candidato, é o quê? Restringe-se a não ter condenação criminal transitada em julgado, né, pela qual se esteja cumprindo pena ou já tenha cumprido a pena há pelo menos 8 anos. Tem crimes de menor potencial ofensivo que não ensejam a tal da inelegibilidade, mas de qualquer maneira ensejam a suspensão dos direitos políticos. Então, a pessoa, enquanto está num prazo de suspensão dos direitos políticos, ou seja, cumprindo determinada pena, aí sim, você não pode ser candidato. Agora, já cumpriu a pena, tudo bem, está liberado para ser candidato. Fica lá o histórico, né? Você fica com a sua ficha manchada lá para o resto da vida. Mas, de qualquer maneira, poderá ser um candidato. Agora, tem alguns crimes um pouco mais graves que, além de suspender os direitos políticos da pessoa, ou seja, impedir que você seja candidato naquele prazo em que você está cumprindo a pena, também vai impedir que você seja candidato 8 anos após o cumprimento da pena. É efeito da Lei Complementar 64/90, a Lei das Inelegibilidades, né? Foi alterada pela Lei da Ficha Limpa, a Lei Complementar 135 de 2010, no sentido de dar uma maior abrangência a esse tipo de restrição. Então, o pessoal, assim, ignora, costuma passar por cima da legislação, falar, não quero nem saber, eu vou ser candidato. Temos aí, pelo menos, uns casos conhecidos na região, né? Pessoal que, já cumpri, não devo nada. Fala, tá, senta aqui. Não é bem assim. Vem ser candidato, vem. Tem casos que, então, cumpriu a pena, você tem esse período aí de carência para poder se candidatar novamente. O prazo da inelegibilidade. Você fica com a capacidade eleitoral ativa em dia, você pode votar, mas capacidade eleitoral passiva vai ficar de molho, vai ficar de ganchinho ali. Capacidade de ser votado. Exatamente. Você vai ficar de molho ali 8 anos. Então, são muitos os crimes contra o patrimônio, contra a vida, entre outros, né? Os crimes hediondos. Então, a pessoa vai ficar aí 8 anos de molho ainda, mesmo após o cumprimento da pena. Interessante. Então, se eu estiver respondendo, o processo ainda está tramitando, estou respondendo esse processo, não fui condenado, e mesmo que tivesse sido condenado, ainda não transitou o julgado, eu ainda teria elegível. Sim, ainda estaria elegível. Exatamente, ainda estaria apto a ter o registro deferido. Agora, lógico que vai ter aquele prazo de, olha, você foi julgado culpado por um órgão colegiado, mas ainda não transitou em julgado. Já é motivo de inelegibilidade também, né? Sim. Agora, a suspensão dos direitos políticos, aí sim, é com trânsito em julgado. Ótimo. Tem mais coisa aqui, tem um monte de pergunta. Vamos lá. Não cansa, não. Nós podemos agora passar para os gastos de campanha. Isso daí também é interessantíssimo para quem vai se candidatar. É polêmico isso, né? É polêmico também, tem né? Quem é que já pode vi fazer doação, que... quem não pode, quanto é que pode gastar? Eu já vi casos aqui em São João da pessoa gastar uma fortuna na candidatura, né? E não declarar, claro. Agora... há essa possibilidade, sim, porque a gente está adstrito ao que o candidato declarar que recebeu ou gastou. Então, entre recursos públicos, o dinheiro do seu imposto, do meu imposto, que é para bancar a campanha, entre recursos públicos ou receitas próprias, a pessoa tem que prestar conta do que gastou. Por quê? Tem que dizer aonde, quanto, quem,
tem que casar entradas com saídas, tem que ter um extrato bancário transparente, liso. E, detalhe, para poder ser candidato, a Receita gera um CNPJ de campanha para cada candidato, né, que é inativado automaticamente em dezembro. Mas se o teu CPF tiver com alguma restrição, algum bloqueio, a Receita não deixa gerar o CNPJ. E aí a pessoa fica com aquilo amarrado a vida toda. Vai ser candidato? Possivelmente, mas não vai conseguir prestar contas. E aí vai ficar inadimplente até que consiga prestar contas, fica sem quitação eleitoral. Então olha que interessante você ter o seu CPF liso, né? Sem estar com nenhum tipo de restrição, sem nenhum bloqueio, sem estar suspenso, né, o CPF. E acontece quando você tem aí alguma restrição de ordem bancária, mesmo que temporário, algum gravame judicial, e aí teu CPF fica bloqueado. Não declarou renda, então tem esse tipo de restrição. Inclusive já me perguntaram isso esses dias também, eu falo, olha, consulta teu CPF. Você quer ser candidato? A Receita vai gerar um CNPJ para você se você tiver com o CPF liso, em dia. Se não tiver, não vai gerar. Acho que muitos candidatos não têm nem essa percepção, né? Às vezes Exatamente. alguém do partido, né, mais experiente até possa pegar esse candidato que é novo, inexperiente e dar alguma direção para ele, mas eu garanto para você que a maioria não sabe. Fica sabendo na hora. Na hora que dá problema. Que ninguém me pergunta também, né? Que senão eu falo. Então, podia chegar lá e falar, olha, vou fazer uma triagem primeiro, né? Ah, eu tenho esses caras aqui que eu quero escolher eles em convenção. Mas vamos dar uma checada nos nomes aqui, né? Ah, esse cara tá devendo eleição, esse camarada aqui tá com problema no título cancelado, suspenso. Então, o próprio dirigente partidário já tem como filtrar isso daí. Tem uma restrição também para doação, né? Porque... sim, a pessoa não pode doar mais do que 10% do seu rendimento bruto no ano anterior. Então, de acordo com o imposto de renda, isso, né, declarado. Se não declarou também, tem um percentual sobre o mínimo. Se você tem o piso de isenção, né, o teto de isenção, tem também o percentual sobre isso, para não te comprometer que você... Diz a Receita que não tem recurso, não tem renda, mas doa 10 mil para a campanha do fulano. Fala, então isso é uma espécie de elisão. E aí a Receita combate isso, juntamente com a legislação eleitoral, punindo aquele que, já que você disse que não tem recurso, agora você tem, né? Então toma essa multinha aqui. Então tem que ficar esperto aí com todos os fundos, bens ou receita que você declara também, se você vai doar para a campanha de candidato. Doação, inclusive, somente de pessoa física. É vedado qualquer tipo de doação de pessoa jurídica para a campanha de candidato. E na hora de prestar contas, a coisa é rigorosa também, né? Como você falou. Sim. A gente tem diversos sistemas ou mecanismos de cruzamento de dados, com possibilidade de investigar a emissão de nota fiscal, possibilidade de investigar a mistura de receitas, checa o cruzamento com o CPF da pessoa além do CNPJ de campanha, dá para consultar a lista de fornecedores. Então a gente tem como saber tudo isso aí. E lógico, vai dar problema. O maior tipo de problema que pode dar para o candidato é omitir ou não provar no que gastou o dinheiro público. Aí, em relação ao dinheiro recebido de pessoa física, aí dá até para relevar isso ou aquilo, dependendo do recibo que ele emitiu, dependendo do gasto, se foi de pequeno vulto. Então, o juiz consegue até relevar, dependendo do tamanho do município, dependendo da campanha. Minha campanha custou 200 mil reais. Mas tive aqui uma verba não comprovada de 5 mil reais aqui. É relativamente pequeno, né, em relação ao custo inteiro da campanha. Possivelmente vai dar uma ressalva, talvez emitir uma GRU para restituição de algum valor, mas nada que desabone tão fortemente assim a prestação de contas do candidato. Só tirar uma dúvida. Não sei aqui em São João, mas será que é comum o candidato ter problema nessa prestação, ele não fazer a prestação ou fazer de maneira incorreta? Eu imagino que deva ser uma coisa um pouco mais complexa, né? Tem, e toda eleição tem pelo menos uns 2 ou 3 que não prestam contas. Teve um caso em 2008 que o camarada alegou depois, precisamente 14 anos depois. 14 anos? Exatamente. Estava bem adiantado, hein?
que na época ele nem sabia que tinha sido candidato, porque a assinatura dele foi falsificada, e ele ficou sem quitação esse tempo todo, nunca precisou. Aí quando precisou... Ele Aí- teve que prestar conta. Sim, a legislação anterior definia que ficava um certo prazo sem quitação. Mas ele também nunca foi cobrar, então ficou pendurado lá um tempão. Então o fato Ficou de... tipo em aberto ali. Ficou em Exatamente. aberto. Se você não informa que você está sem quitação, eu não vou ter que adivinhar também. Ele não consegue, por exemplo, uma certidão negativa, por exemplo, lá que está em quitação com Não cartório consegue, eleitoral. não vai conseguir renovar um passaporte, não vai é. conseguir matrícula na faculdade, não vai conseguir resgatar prêmio de loteria. Provavelmente esse camarada provavelmente se deparou com essa situação de tentar renovar o passaporte, não conseguiu, tinha Provavelmente. que pegar uma certidão negativa. E isso ainda interfere até no registro de emprego. Se você está com a inscrição eleitoral cancelada, ou suspensa, ou sem quitação, isso dá problema em registro. Dá problema. A Receita vai confrontar o teu PIS, né? Então, vai dar no cruzamento de dados aí com o CPF, vai dar que você está sem quitação, está com uma pendência. A Receita só fala, você tem uma pendência aí. A pessoa vai lá no cartório e tem a agradável surpresa que, olha, você está devendo. Nossa, que dor Então, de cabeça. Por O quê? bom Tem mesmo que- é ter um contador do partido, né, de preferência, que cuide de Tem. de tudo Quase, isso, né? quase todos têm, até porque quando vai prestar contas, é necessário, né, que um contador ateste, integre ali nos documentos da prestação de contas, tem que haver o DHP, né, a Declaração de Habilitação Profissional do Contador. Então, é o requisito obrigatório da prestação de contas que tem aí o aval do contabilista. Mas o pessoal faz direitinho assim quando faz, né? E a maioria das prestações de contas não dá problema. O pessoal já está antenado, porque sabe que mesmo que não ganhar, vai ter que ficar liso para a próxima eleição. É, E exatamente. quem ganhar, fala, olha, se tua conta for reprovada, você ganha, mas não leva. Então, nem diploma Se tem. o cara é aprovado, por exemplo, para vereador, pega o cargo de vereador aqui em São João, ou qualquer outra cidade, mas ele tem essa pendência no cadastro dele, ele consegue, ele tem um tempo ali para tentar regularizar ou não? Simplesmente... Se você pede o registro de candidatura, aí no dia 1º de agosto, e o seu cadastro está irregular, até o momento em que o juiz sentencie o processo de registro, é possível ainda contornar algumas situações. Por exemplo, eu estou devendo eleição. Então, é possível você pagar a eleição que está devendo, e aí fica regular, o juiz pode deferir o seu registro. Agora, se você está, por exemplo, devendo prestação de contas anterior, olha, não vai dar tempo de você entregar uma prestação de contas, porque eu não vou segurar o processo teu para o juiz sentenciar só depois que você... Porque a gente tem prazo para isso, para julgar. Então, tem até 16 de setembro para você estar dentro da urna, para você estar com o seu registro julgado, já com os dados prontos para irem para a urna. Então, se deixar para depois não vai dar certo. Pegar todos os antecedentes também, que é um dos requisitos, né, os antecedentes criminais, Já deixar tudo preparado. já agora, o pessoal que está me vendo, que está me ouvindo, faça hoje, né? Ótimo. Então, vai atrás da certidão de antecedentes já o quanto antes, porque a certidão é válida aí de 60 a 90 dias, pelo menos. Então, se você deixar para ajeitar a documentação em julho, que todo mundo vai fazer a mesma coisa que você engarrafa o judiciário. Engarrafa o judiciário. Aí vai atrás de certidão de antecedentes agora. Já tem certeza que o partido vai te escolher como candidato? Pega aí já seu antecedente no TJ, na JF, e aí apresenta no registro bem tranquilo, bem sossegado lá em agosto. E por falar nisso, apresentação da documentação, você sabe a data direitinho? Quando? Para aquelas candidaturas que forem abonadas, né, de vereadores, por exemplo. Sim. Quando que eles têm que apresentar? O prazo de convenções dos partidos, as reuniões internas deles aí para definir quem vai ser candidato, começa no dia 15 de julho. Aí vai até 5 de agosto. Então, a partir do momento em que o seu partido já tem a convenção pronta, mandou a ata da convenção via sistema para a Justiça Eleitoral, a partir desse momento você pode já começar a fazer o teu registro de candidatura online e já enviar para o cartório. É sistema Candex, que chama, que você baixa ele, valida com a chave do presidente do partido, e aí digita os dados dos candidatos, anexa toda a documentação,
escolaridade, certidões, afastamento se é servidor público, e anexa e manda, como se fosse uma declaração de renda. E aí a gente recebe do nosso sistema lá no cartório todos os pedidos de registro, tanto do partido que está lançando aqueles candidatos, como de cada um deles, né, cada um dos candidatos. E aí a gente joga no processador. Tá na nuvem. Então, a gente publica o edital, vai ficar público os dados dos candidatos aí para a população conhecer. E aí a gente vai processar o registro, que é verificar o requisito de cada um, se está certinho preenchido. Filiação partidária, domicílio, quitação, histórico criminal. Então a gente leva um tempinho cozinhando esses registros aí. Muito bom. Agora nós vamos para uma parte polêmica também das propagandas eleitorais. Nossa Senhora. Faz umas perguntas aí pro Domênico. O que pode, o que não pode? Então, o que assim, Domênico, o que acontece? O pessoal que está assistindo aqui, eu garanto que eles estão... Muitos são candidatos. Porque hoje todo mundo é candidato. Não existe a figura do pré-candidato. Isso é uma ficção, isso é coisa, né, do imaginário popular. O cara que está assistindo ele, provavelmente ele vai sair candidato, né? E assim, quando se fala de propaganda eleitoral... Já pode se anunciar, será? Será que hoje ele poderia fazer alguma coisa, por exemplo? Ou ele tem que fazer mais para frente? Olha que interessante, né? Tudo que a gente faz, né? Você pode... Né, todas as coisas me são permitidas, mas nem todas me convêm, já diria a Bíblia, né? Então, você pode fazer o que você quiser, mas vai ter consequência. Vai ter consequência. Sai pedindo voto agora, vocês não pegam uma multinha básica aí, de uns 7, 8 mil reais. Pegar o santinho de um cara ali, hoje, por exemplo. A partir do momento em que você registra sua candidatura, aí sim, você pode fazer propaganda eleitoral oficial, pedir votos, etc. Tudo que vem antes é visto como propaganda antecipada. Se você está expondo o seu número, pedido de votos, nome de candidato, cores. Se você está... mesmo, sabe, tem que forçar muito a barra para ficar como propaganda antecipada. A pessoa tem que ser realmente, assim, um caráter muito afrontador. Tem que ser uma publicidade bem assim aflorada. Exatamente. Só para dar um contexto, que nós estamos hoje no dia 7 de junho de 2024. Uhum. A gente está falando no dia 7 de junho, não está nem perto das eleições. Tá perto, mas não tão perto, né? Imagina agora o camarada chega para você ou de maneira pública se expõe, diz, olha aqui uma postagem, né? Número tal, você candidato tal, nome tal, fulano, partido. Mas não precisa, tá bem flagrante, né? O pedido de votos antecipado é uma propaganda eleitoral antecipada. Se chegar algum processo, alguém tem que representar contra o camarada aí, para o juiz poder processar e ver se cabe a multinha em cima dele ou não. A gente não pode agir de ofício, né? O juiz não pode... viu uma propaganda tem que ser antecipada. Provocado, né? Exatamente, para manter a imparcialidade e a isenção. Isso. A gente não pode chegar e viu aqui uma propaganda antecipada aqui. Não, você já está pré-julgando, né? Não dá. Então, tem que haver um processo, uma representação, ou o Ministério Público, ou algum presidente de partido, né? Para poder dizer, esse camarada aqui está fazendo propaganda antecipada. Mas essa questão da pré-candidatura tem sido muito ventilada. Que você pode anunciar, olha, fulano é pré-candidato e ele se dirige às pessoas como pré-candidato. Exatamente. Porque ele nem sabe se vai ser abonado ou não, né? Esse é o problema dessa ficção de pré-candidatura. Isso não é uma figura legal, não existe. Como diria o padre Quevedo, isto não existe. Né? Então, esse negócio de pré-candidato é o jargão popular, né? Então, se apresentar como pré-candidato, dizendo, olha, eu vou ser candidato a tal cargo. Bem, agora, você já fazer o corpo a corpo ali, olha, lembra de mim aí, peço o seu voto, meu número é tal, meu partido é tal. Pode ser encarado, sim. Ele sempre deixa essa possibilidade em aberto. Olha, não quer dizer que eu vá ser candidato. Né? Então essa é a figura, né? Aí dá aquela abertura, né? A abertura da lei. É uma linha muito tênue, né? Uma linha que separa aí a propaganda antecipada da promoção, né? Da autopromoção da pessoa se declarar como pré-candidato. Uhum.
não tem problema. Fala, tudo bem, você está se declarando como pré-candidato, pede um voto para ver. Acabou. Então, se pedir um voto, corre muito risco. Acabou. Corre muito risco de tomar um processo aí, né? O pessoal sempre tem um fiscalizando o outro, né? Diz, meu partido aqui, olha, eu tô vendo aqui que o camarada tá fazendo coisa errada aí. Aí, mete um processo lá, com, claro, representação por advogado. E aí o juiz vai ver se é o caso realmente de propaganda antecipada. E já aconteceu aqui em São João ou na região? Eu tenho que ver que eleição que não aconteceu isso, né? Sempre tem então ou outro, sempre tem alguém mais abusado, ou alguém que desconhece ou ignora, realmente talvez até por simplicidade, ignora a legislação, né? Sempre, em quase todas as eleições anteriores, sempre tinha um ou outro, né? Que o cara até mandou fazer brinde uma vez, negócio que já era proibido há tantos anos. Quando era moleque tinha. Exatamente, já era proibido há tantos anos e ele mandou fazer brinde numa época. Mas não deu outra, foi muito escancarado, né? O juiz mandou apreender tudo que ele fez. O cara perdeu muito dinheiro, né? E agora tem as redes sociais, né? A maior parte dos candidatos, né, usa e abusa das redes sociais. Né? Sim. Se apresentando. Vai ter que tomar muito cuidado com as postagens, né? Com o que escreve, porque fica gravado. Se você retira o conteúdo, né? O provedor da rede, o domínio, pode te delatar sobre o que tinha postado antes de você apagar. E aí, talvez a empresa possa ser acionada, né? Seja qualquer uma delas aí, para poder identificar o conteúdo postado, se estava irregular ou não. Então, fazendo uma analogia um pouquinho torta, a fiscalização da prefeitura mesmo, se ela pesquisar ali na rede social e ela ficar sabendo que vai ter um evento em determinado prédio, eles vão lá, olha, você não tirou o alvará, filho. Então é uma analogia para provar aí que deixa os rastros ali. Sim, tem como pegar. Aí, lógico, se é, por exemplo, nessa época, se é uma propaganda antecipada, vai depender, sim, de representação, a gente não pode agir de ofício. Se é uma propaganda irregular, ou seja, já em período eleitoral, aí sim, a gente pode dar uma pescada por aí, fazer um apanhadão, dar na mão do juiz ou do MP, falar, doutor, olha, vê aí o que caracteriza uma propaganda irregular, se há indício de crime, se não, e aí inicia-se um inquérito policial ou diretamente o juiz instaura algum procedimento ou dá início a uma representação por informação do cartório. Então, em período eleitoral é possível, sim, é o tal do poder de polícia eleitoral. A gente não sai aí pra rua pegando qualquer um pelo cangote, não. Nem tem gente para fazer isso, né? Não tem mesmo. O poder de polícia eleitoral é dar aquela circularizada, aquela pré-fiscalizada. Olha, o que for muito gritante aí, o que chegar aos nossos olhos e ouvidos, é passível de ser levado ao juiz. Legal. Já estamos chegando ao final aqui do nosso bate-papo. Muito interessante. Queria fazer mais um montão de perguntas, mas vou fazer só mais uma que eu sei que muita gente está esperando aqui, né? Que é proibição. Quando que fica proibida propaganda paga em rádio, TV, aparecimento, né, dos candidatos, a não ser para fins de debate, fins políticos? Sim, a partir do dia 6 de julho, né, então tem aquele, se você é candidato ou será candidato, né, mas é responsável por um programa na grande mídia, seja num streaming, seja num... eu sou titular da apresentação do programa aqui, da TV aberta, alguma coisa do gênero. Se você não pode confundir as coisas, você vai ser candidato? Tá, então 6 de julho você tem que parar com as suas atividades, né, com as suas apresentações, para não ocasionar um favorecimento do uso da mídia. Então, você está em voga, você está em evidência, você está na mente do eleitor. Está tirando vantagem, exatamente, né? Você está tirando vantagem, então, antecipadamente. A partir dessa data, pessoal, olha, se afasta das suas funções no rádio e TV. Em relação a programas online também, se você tem um canal do Facebook, do YouTube, entre outros, aí me fala. Sim. Aí, mano. Um podcast. Não, mas aí sim, online é um conteúdo selecionado, não é mídia aberta. Então, você vai ser visto por aquele que quer te ver. Uhum. Então, vai depender muito de interpretação, vai depender muito de abrir um precedente novo.
Isso. Porque eu interessante esse modo. Eu desconheço qualquer histórico de uma pessoa que apresenta, tem um canal, posta vídeos, alguma coisa, que é obrigado a se afastar das suas atividades online, né, para poder ser candidato. Então, certamente isso seria um precedente novo. Nada impede de a legislação ou mesmo o judiciário reconhecer daqui para frente que a aparição online, mesmo sendo um conteúdo selecionável, né, também tem uma abrangência, uma pulverização muito grande. Sim. Então, por conta disso, talvez haja obrigatoriedade de afastamento do seu programa online, seja aí o seu canal, eu tenho uma página que eu apresento um programa aí, sei lá, me fala aí um programa jurídico. Às vezes um programa policial. Os advogados têm, né? Se apresentam. Hipoteticamente falando, programa hipoteticamente policial. falando. Porque às vezes o cara tira o sustento dele dali. Exatamente. E ele é o sustento dele, né? E o juízo vai ter esse entendimento. Tem. Esse programa aqui não é para tirar vantagem eleitoral. Então, aí ele nem menciona. Vai depender de interpretação. Claro, se alguém quiser processar, tá na mão do juiz para isso aí. Ele tá dando esse material, né? O interessante até é que se houver algum prejuízo em primeira instância, o prejudicado recorra para formar o precedente na segunda instância. E aí a gente tem aí São Paulo pioneiro nesse assunto, né? Imagina que legal. Legal, muito bacana. Tem mais alguma coisa que você queira, que você julgue bastante relevante aqui para a gente? Eu vou até perguntar quem que vota no Joaquim José. Eu voto no Joaquim José. Votava? Votava. O Joaquim José não é local de votação mais. Nossa, eu vou precisar pesquisar lá então. E agora, como já acabou o prazo para transferir, né? Então, você vai para onde a gente disser que você vai. Todo mundo que votava no Joaquim José foi transferido para a FEOB, lá perto de frente para o Fórum. E todo mundo que votava no externato lá do São Lázaro, né? Também foi para a FEOB. Então, a FEOB, lá de frente para o Fórum, é o nosso segundo maior local de votação, com 17 sessões ao todo agora. Mas ficou bom, então. Ficou espaçoso, acessível, bem equipado, um local ótimo. Tinha um pessoal que votava aqui na estação, né, Domênico? Aí faz muitos anos atrás e tivemos que alocar na FAI. Ali naquela escolinha demolida ali da estação, Carvalho Pinto. A gente realocou na FAI faz muitos anos. A antiga escola Hugo Sarmento também. Uhum. Foi tudo para a FAI. A FAI é um prédio muito grande, então é possível usar várias salas lá. Acessível também, tem elevador. Então a gente precisou sair catando locais. Só reforçando, então, quem votava no Joaquim José e no externato, agora vai votar na Unifeob, que é em frente ao Fórum. Exatamente. Ok. Então o pessoal foi deslocado para lá. Pensamos aí no conforto de todos, porque não tem nem escada, né? Todas as sessões são acessíveis. E no Joaquim José tinha que subir vários lances de escada para chegar em algumas sessões. Sim. Aí tinha um pessoal de mais de idade que tinha muita dificuldade. E o Ministério Público, depois de muita insistência com o governo do Estado, o juiz, no ano retrasado, decidiu. Falar, 2022 foi a última eleição do Joaquim José. Então, interessante ele mandou transferir. Eu ia acabar verificando lá, eu sempre verifico antes da eleição para não ter problema, mas bom conselho, já né? me adiantou. A gente fala pro pessoal, baixa o e-título no celular, né? Isso. E valida com seus dados. Pegue no dia da eleição para levar o seu título e identidade. Por quê? O título vai ter o número da sessão, né? Então você verifique qual que é a sua escola, no seu e-título, ou vá no cartório, liga lá pra gente. E a gente informa. Senão no dia da eleição, chegar, não, onde é que eu voto mesmo? Fala, meu, dia da eleição tá um inferno aquilo, eu não consigo falar com ninguém. Não dá, não tem Então jeito. a gente tem até uma força-tarefa, né? A central do Zap, lá pra atender o pessoal que não sabe onde vota. Eu até digo pro pessoal, quando vai sair com o título do cartório, fala, escreve a escola atrás, senão você vai esquecer. O número do cartório? Você tem um número aí do WhatsApp aí para informar, você lembra? Claro, vamos lá. Você vai ligar ou vai mandar um zap pro 3623-2743. É número fixo, mas é WhatsApp também. É o WhatsApp também. 3623-2743. Não vai esquecer. Bacana, eu lembrei só mais uma coisinha. Mulher tem mania. É só mais uma coisinha. Depois da votação, o pessoal
ainda vai lá para o Clube Palmeiras para ver alguma coisa ou não? Já vai tudo para o cartório eleitoral? As urnas já vão todas para lá? Como é que funciona? As urnas vão para o cartório. Agora, o resultado, cada responsável pelo prédio, pelo local de votação, vai levar o resultado no envelope lá no SIC. A gente, SIC. desde 2022, a gente usa o SIC. Agora é maior, é acessível também, para poder fazer a concentração e divulgação dos resultados. Então vai ficar lá no mural todo o boletim de urna. Né? A lá. hora de rir, de ficar muito feliz ou chorar. Né? Eu falo, né? Eu disse isso até na OAB recentemente. Enquanto vocês estão lá, né, dormindo, comemorando, Sim. descansando, a gente está lá no cartório até maio fazendo prestação de contas. Gente do céu. Beleza. É uma beleza. A gente tem a diplomação é em dezembro, sem cerimônia, não tem esse negócio de cerimônia, porque é coisa muito complicada, ficar requisitando o local. Falar, você quer, imprime teu diploma aí e seja feliz, vai. O trabalho não para, né, Domênico? Não para. A casinha tá lá e acabou a votação. Não, o trabalho continua o ano inteiro, cadastramento, biometria, transferência, multa. Fica me lembrando, já tô até com tique aqui. Já deu até... Mas o nosso trabalho realmente nunca acaba. Só o dia que a gente aposentar com 96 anos, a idade legal para aposentar. Então, tá tranquilo. Tá bem, Domênico. Agradecemos muito, não é mesmo? Demais. Foi uma conversa muito boa. Vai elucidar muitas dúvidas aí para os ouvintes e telespectadores. Se pudesse, a gente ficava até meia-noite. Ficaria. Legal, agradeço muito a oportunidade. Numa próxima vez, quem sabe aí, né? Mês de agosto, setembro, tem muito tempo, né? Tem. Aí você vê se traz o juiz eleitoral também aqui. Tá bem difícil. Então tá bom, muito obrigada. Nada. Até a próxima. Obrigado, Valeu. Domênico.